Fala, nação, bora lá para mais um corte top do Mengão. Vamos ver aqui o que os comentaristas estão falando sobre Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo pela Copa do Brasil, em jogaço aí no dia 12 e 19 de outubro. O primeiro jogo vai ser na Neoquímica Arena e o segundo jogo, a finalíssima, será no Maracanã no dia 19, numa quarta-feira, a final da Copa do Brasil. Créditos de vídeo da ESPN, link na descrição, comentário fixado. Depois tem informação aí sobre Terence no Flamengo, hein? Vamos acompanhar aqui esse corte que tá bem top. Jogos do Campeonato Brasileiro, evidentemente, vai valer para as finais da Copa do Brasil, quando as coisas que o Corinthians está mais interessado em ganhar vão estar em jogo. Agora, não dá para abandonar o Campeonato Brasileiro justamente por essa condição de classificação que o Corinthians tem que perseguir. O Corinthians não pode não ter participação na Copa Libertadores da América do ano que vem. Sim. A temporada ficaria marcada por um gosto muito ruim, muito desagradável, se isso acontecer para o Corinthians como clube, como instituição. E o Renato é um desses jogadores que precisam ser protegidos. O Fagner também. Há outros em questão de estar em melhor nível, chegar na decisão contra o Flamengo do ponto de vista físico perto do seu melhor, ainda que em final de temporada isso seja tão difícil. Mas o Renato, ele é um jogador que precisa ser literalmente protegido. E o futebol, ele é brincalhão. O Renato tem uma característica, porque assim, cada atleta tem o seu tempo de recuperação. O Renato, ele sempre falou isso. Ele costuma sentir o desgaste do jogo 48 horas depois. O segundo dia após o jogo é sempre o pior dia para ele. E em um mês, como o Vitor falou, e a gente viu aí na tela, de acúmulo de jogos, esse segundo dia já é muito próximo do próximo jogo. Ele sente no aquecimento. Então, esse cuidado, ele é diário. É uma planilha diária. Sim. O Renato, ele é economizado e trabalhado com muita parcimônia. A gente falou sobre a discussão que houve na questão do mando, de repercussão da torcida do Corinthians, assim, digamos, com a pulga atrás da orelha, mas teve chumbo trocado, porque do lado do Flamengo, o discurso, pelo menos, do homem forte do futebol, Marcos Braz, é sobre arbitragem. Olha só, ele disse o seguinte: o Flamengo, por mais que tivesse e teve problema em jogos passados, o Flamengo cuida desse assunto. O que posso dizer é que o Flamengo vai cuidar ainda mais desse assunto nessa final. André, eu não entendi muito. Quer dizer, não entendi. A gente sabe, a gente conhece o métier do futebol brasileiro. É o famoso, eu larguei na frente, já apontando o dedo. Mas eu não entendi essa suspeição em relação ao quê? Assim, eu não gosto muito desse tipo de frase, vamos cuidar disso, porque isso sugere que há algo que um clube possa fazer para ter uma arbitragem que, ao final de 2 jogos, vai ser melhor para ele. É disso que se trata? Vai levar o árbitro dele. Não, né? Não é isso que ele está querendo dizer, mas o risco de soar assim é grande. Na verdade, cuidar disso é fazer o chamado jogo de bastidores, que todo dirigente faz e sempre frisa que precisa ser feito esse jogo de bastidores para que o seu clube não seja prejudicado. Mas o que é isso? É pegar o telefone e falar com a pessoa que comanda a arbitragem no Brasil e dizer: olha, nós não vamos aceitar fulano e beltrano, nós não vamos aceitar ser prejudicados, é dar um aviso, é dar um recado. Como que funciona isso? Os dirigentes poderiam ser mais transparentes, dar mais informações a respeito disso. Não gosto dessa noção de que os clubes precisam se proteger. Não acredito nas declarações quando um dirigente diz: nós não queremos ser ajudados, apenas não queremos ser prejudicados. Não é isso. Os clubes querem ser ajudados, sim, e é por isso que existe essa coisa de influência nos bastidores do futebol. Eu acho muito ruim, porque isso condiciona não só a arbitragem, mas a opinião pública a entender qualquer erro dos árbitros que acontecem e vão continuar acontecendo como algo premeditado. Zupac. Assim, eu já acho ridículo choro de dirigente depois do jogo, né? O choro pré é ridículo ao quadrado e não é papel, né? E não cabe isso por parte do Marcos Braz, não caberia, né? Não cabe por parte do Duílio, do Roberto, sei lá mais quem. E para mim, assim, tem 2 nomes que são inevitáveis, né, para trabalhar, né? Estamos diante de um time paulista e um time carioca. E teremos na Copa do Mundo o Wilton Pereira Sampaio, ele vai apitar uma das finais, e a outra possivelmente vai sobrar para o Daronco, imagino, né? Que é outro árbitro sempre escalado para grandes jogos e que não é paulista e não é carioca, porque o outro árbitro de Copa do Mundo é o Rafael Claus. E assim, eu queria saber o que é que o Flamengo vai fazer para cuidar mais. É isso que eu queria saber. Vamos cuidar mais? O quê?
Vai ligar para alguém? Vai mandar um zap? Vai vetar alguém? Vai pedir alguém? O que é o cuidar mais, né? É o choro pré, que é tão ridículo quanto o choro pós. A gente vai... como eu disse, essa terça-feira, logo na abertura, foi uma terça-feira com destaques importantes, desdobramentos. Não é só a questão do jogo em si, do mando. Um tema hoje, que eu diria protagonista, é a história do Dorival Júnior. O Flamengo vai renovar? Não vai? O Marcos Braz falou sobre o tema. O contrato do Dorival Júnior até o final do ano. Já existe nada ainda? Não existe nada. Não depende de nada. Depende de uma hora que a gente acha que seja plausível de sentar, discutir. O que eu posso te garantir é que o Dorival vai querer ficar no Flamengo e o Flamengo hoje quer o Dorival. Vamos lá, a gente tem aqui uns dados do Dorival, do Flamengo com o Dorival. E são números muito importantes e eu diria que até um pouco deturpados, porque quando ele chega naquela roubada nos primeiros 4 jogos e perde 3, aquilo é um contexto, aquilo é uma página absolutamente virada, né? E de lá, se a gente pegasse dali em diante, os números já seriam ainda melhores. 29 jogos, 73,6% de aproveitamento, 2 jogos de média de gols pró, 0,7 de gols contra, finalista da Conmebol Libertadores e da Copa do Brasil. Esboçou uma reação também no Brasileirão, que acabou nos últimos jogos ficando um pouco mais contida. É inegável que ele pegou o Flamengo num ponto. Eu não vou dizer que levou a outro patamar, porque essa expressão é batida no Flamengo e em outros contextos. E até porque o dono da frase não está jogando. Exato, né? Exatamente. Essa é do Bruno Henrique, patenteou. O que eu queria explorar com vocês aqui, acho que esse é um dos temas que permite até mais debate, porque a posição de um dirigente nesse tipo de situação ela também não é muito confortável, porque primeiro não tem obrigação de hoje já assinar com ninguém, alguém vai perguntar e vai falar, depende do título. Não depende de nada, que foi o que o Marcos Braz falou. Mas ao mesmo tempo, é assim, é difícil, como você disse agora há pouco, perder as 2 finais? Eu acho difícil, seria surpreendente, mas dá. Claro que Se perde as 2 finais... A gente conhece Flamengo, a ventania muda para o outro lado. E aí você não renova por causa das 2 finais, se o trabalho foi feito até lá de uma forma bastante eficiente. Eu queria ouvi-los sobre isso. Começa aí, André, mas vem junto, Zupac. Eu concordo com você. Os resultados nas finais, né? Embora eles sejam pesadíssimos, porque são títulos, né? E a chegada do Dorival tinha como objetivo justamente disputar e vencer esses títulos. Ele vai conseguir a primeira parte. O resultado tem muito peso. Uma maneira de resolver esse problema é as 2 partes declararem, nós combinamos que nós vamos sentar para conversar após o fim da temporada. Você não tem como questionar esse tipo de posição. É legítimo. É mesmo. Ao final da temporada nós vamos falar sobre tudo. Nós vamos falar sobre o resultado esportivo, nós vamos falar sobre desempenho, nós vamos falar sobre os relacionamentos, nós vamos falar sobre dinheiro, nós vamos falar sobre planejamento. E chegaremos ou não chegaremos a um acordo. Perfeito. O Marcos Braz já não disse isso numa oportunidade que ele teve. Né? Ele até colocou o carro um pouco adiante. Falou assim, eu posso garantir que o Dorival vai querer ficar e o Flamengo hoje quer ficar com ele, mas amanhã o Flamengo pode não querer. Exato. Mas só que ele não cogita que amanhã o Dorival não queira. O Dorival vai querer. O Flamengo hoje quer. Eu acho engraçado isso. E assim, a conversa após o fim da temporada, ela é perfeitamente coerente, porque o Dorival chegou com a temporada em andamento, em muito andamento, aliás, e ele tinha uma missão de recuperar algumas coisas, né? Ele chega com as datas dos confrontos com o Tolima marcadas. Existe um período ali de adaptação, uma ou outra derrota, ele acha um sistema e o Flamengo decola. Foi assim que aconteceu. É natural que ele, por exemplo, não sei se ele disse isso, mas é natural que ele fosse, eu estou aqui num trabalho que me consome, vamos ver se conseguimos dar o último passo e depois a gente fala. Eu acho absolutamente natural que seja assim. Você, Zupac? A melhor prova que as 2 partes poderiam dar de que estão plenamente satisfeitas com o que está acontecendo e de que não vão deixar nenhum tipo de resultado interferir na sorte dessa avaliação era renovar antes. É isso, essa é a questão para mim. E assim, não que seja um problema renovar depois, mas renovar antes seria o carimbo de que, independentemente do que rolar nas finais, eu, Flamengo, quero o Dorival, eu, Dorival, quero o Flamengo. Eu acho que seria a atitude mais centrada para não deixar o vento do resultado
mudar alguma coisa. Sim. Quanto mais você posterga, mais você fica à mercê dessa situação. 2 exemplos que foram antecipados e que acho que foram inteligentes nesse sentido, o São Paulo renovando com o Rogério. Exato. E o Inter renovando com o Mano, pouco após o Inter ser eliminado pelo Melgar na Copa Sul-Americana. Assim, eu acredito em você. Exato. Esse é o trabalho que eu quero. O Flamengo vai esperar, o Dorival também vai esperar. Acho que vão renovar, acho que a tendência é renovar e é justo que renovem. O Dorival, para mim, o Abel tem um trabalho espetacular no ano, mas o Dorival, não só pelo Flamengo, porque o ano do Dorival não se restringe ao Flamengo, mas é o técnico, para mim, que melhor obteve êxito nos seus trabalhos na temporada, porque no Ceará ele fez um trabalho espetacular, maior campanha da história da fase de grupos da Copa Sul-Americana, foi para o Flamengo e faz um time espetacular, e a impressão que eu tenho é que não está mais perto do Palmeiras, porque não tratou como prioridade uma escolha, e ficou como terceira opção no campeonato, estava ali brigando, agora está fora. Mas o trabalho do Dorival, o ano inteiro, pelos 2 clubes, é de um nível que, na minha visão, nenhum outro técnico na temporada no Brasil conseguiu atingir sem abaixar um pouquinho. O trabalho é regular, no nível espetacular o tempo inteiro. Eu não sei se o Flamengo vai esperar para ver o que o mercado vai oferecer depois. Não sei se o Dorival, campeão de Libertadores e de Copa do Brasil, por exemplo, vai ficar muito mais caro do que ele era quando foi contratado. Eu não sei. Agora, a impressão que eu tenho é que se eles não quisessem que resultado algum interferisse para valorizar ou para tumultuar, sentava agora e renovava agora. Então, é esse o meu ponto, que a gente tinha agora há pouco, André, a pergunta do que impediria. E para mim me parece muito claro, eu não acho que seja, embora eu acho que precisa ser ressaltado o que disse o Pac de outro nome e não sei o que lá, me parece quase como a garantia, né, o seguro para uma tragédia. O que seria uma tragédia para o Flamengo? Não ganhar de novo nenhum título, porque não ganhou ano passado. Só que esse ano, ele chegou num contexto e colocou num papel de protagonista. Ok, sabemos que se não ganhar, a gente está falando aqui no ar-condicionado, a chapa esquenta, mas pode ser de novo por um erro individual, algo que foge. Claro. E aí me chamou a atenção nisso. Repito, eu entendo o clube não renovar, mas para mim é só a apólice de seguro de uma tragédia. Em relação à repercussão, é isso, né, de 2 frustrações. Eu também acho improvável que o Flamengo perca os 2 títulos, né? Não porque são 2 em sequência, mas porque o Flamengo é o time mais forte nessas 2 decisões. Nada é garantido. O Liverpool, no trecho final da temporada europeia, a última, falou-se durante um tempo em algo inédito, 4 troféus. Foram 2, os menos valiosos, 2 Copas inglesas. Eu lembro de ter conversado aqui mesmo, ou na redação. O Liverpool não vai perder, ou vai ganhar o campeonato, não vai deixar de ganhar o campeonato, que foi até a última rodada, até os últimos minutos da última rodada com o City, ou a final da Liga dos Campeões, cuja classificação tinha sido conquistada com antecedência, né, 2 semanas ali. E acabou perdendo os 2. Não foi campeão inglês, perdeu a final da Liga dos Campeões para o Real Madrid. São contextos diferentes, eu obviamente não estou fazendo nenhum tipo de comparação técnica, mas, né, também era algo improvável esse cenário, né? E não existe nada que garanta que o Flamengo ganhará a Copa do Brasil ou a Libertadores. O problema é administrar a repercussão de algo assim improvável e, obviamente, chato, frustrante, decepcionante, não é simples. É nisso que eu acho que a diretoria do Flamengo se apega, se segura, para não começar a tratar dessa renovação com o Dorival. E aí, torcedor, o que você acha? Você renovaria aí com o Dorival para 2023? Deixa nos comentários. Sobre Davi Terans, está aqui a informação. O Atlético Paranaense define o valor para vender o Terans ao Flamengo. 26 milhões de reais. Vale a pena ou não? Coloca aí nos comentários. Será que depois da final, depois que eles perderem a final, o Terans vem pro Flamengo? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Se inscreva, acione o sino, dê seu like e até o próximo vídeo.